Pessoal, vim comentar uma coisa que eu venho percebendo nos cursos de graduação em Direito no Brasil, é que os estudantes estão lendo muito pouco, tá? Os estudantes estão lendo muito pouco. Isso é algo que, se você for pegar a pesquisa do Retratos da Leitura do Brasil, os anos que foram publicados, você vai ver que a taxa de leitura só cai. E tá isso refletindo no mundo jurídico. Isso é um fato. E o que eu tenho percebido é que as pessoas estão tratando o direito como só norma, o direito como só lei. Sendo que o direito ele tem uma base linguística, ele tem uma base valorativa, ele tem uma base fática. Isso aí é o que o Miguel Reale fala no Filosofia do Direito. O direito não é só norma, ele também é fato e valor. Outra coisa, tem uma questão interessante, é que eu percebo que graduandos, né, na área não estão conhecendo autores que são básicos. Vou dar um exemplo. Ronald Dworkin, Levando os Direitos a Sério. A Teoria dos Direitos Fundamentais do Robert Alexy. Filosofia do Direito do Miguel Reale, sua teoria tridimensionalista do direito. Eu percebo que muitos graduandos não conhecem essas teorias, que são imprescindíveis, são muito importantes. Não conhecem Rudolf von Ehring. Isso é algo que preocupa, porque o direito ele não é só uma questão, você só aprende direito mais para o quarto semestre, para o terceiro, que você vai aprender lei. Pessoal, direito não é só norma, direito também é fato e valor. A base teórica que você tem é jurídica também, é teórica, é direito. Então não existe isso de, quando eu vejo muitas pessoas falando que o direito começa a partir do quarto período. Não, não é bem assim. O direito começa desde a teoria do Estado, desde a introdução ao estudo de direito, desde a filosofia do direito. Isso também é direito. Isso são bases que fazem parte do universo jurídico dentro da tridimensionalidade do direito. Não só a norma, a questão normativa, a questão legal, mas a questão também fática, a questão sociológica e a questão filosófica do direito, a questão hermenêutica. Outra coisa, a gente tem uma coisa interessante que está acontecendo, que é uma simplificação da linguagem jurídica. Érico, você está falando que o direito tem que ser complicado para as pessoas comuns. Não. O direito não tem que ser complicado para a pessoa que não é da área. Ele tem que ser descomplicado mesmo. Agora, para uma pessoa que é da área, é uma coisa mais complicada, porque o Lênio Streck, aquele professor, sabe, da crítica hermenêutica do direito, ele vai falar que a simplificação da linguagem é um empobrecimento do tamanho do seu mundo, porque o seu mundo, ele utiliza as bases do Martin Heidegger, do Hans-Georg Gadamer, ele vai falar que o tamanho do nosso mundo, ele é o tamanho da linguagem, porque a linguagem não é separada entre a gente e o mundo. A gente está inserido na linguagem, estamos inseridos no mundo. Então a linguagem não é um meio, a linguagem é o próprio mundo, vamos dizer assim, dentro da teoria gadameriana, né, do verdade e método. O Streck vai explicar isso na hermenêutica jurídica em crise. Se você empobrece a questão da linguagem, e eu vejo muito manuais altamente simplificados, muito voltados para o concurso, estão sendo muito utilizados, e os livros clássicos sendo deixados à deriva, deixados de lado, isso é preocupante. Porque você empobrecendo a linguagem, você empobrece juridicamente, você empobrece a sua interpretação, você empobrece a sua hermenêutica. E o direito também é linguagem. O direito é uma ciência interpretativa. O direito é pura linguagem e interpretação. Se você for interpretar uma lei, você vai interpretando sociologicamente, você vai interpretando ela dependendo se ela tiver algo muito vago, por exemplo, bons costumes. O que é bons costumes? Você vai ter que analisar sociologicamente, você vai ter que analisar filosoficamente, você vai ter que analisar várias coisas, e o Código Civil aduz muitas vezes a vários costumes, aos bons costumes, à boa-fé. Então você vai ter que interpretar aquilo com base sociológica, você vai ter que interpretar aquilo com base filosófica, você vai ter que interpretar, inclusive, com base normativa. Também legal. Mas aí você tem que pegar a questão. O direito é uma ciência interpretativa. Se você empobrece a linguagem, você empobrece a interpretação, você empobrece também a questão do estudante. Você empobrece o pensamento jurídico. A doutrina está sendo deixada de lado. Isso é muito preocupante. E a partir do momento que você, por exemplo, o Lênio Streck tem um livro chamado O que é isto? Decido conforme a consciência. A doutrina é deixada de lado, você tem um empobrecimento do pensamento jurídico brasileiro. A doutrina é algo imprescindível. Ela não é fonte do direito, então a gente não precisa dela. Precisa sim. Porque ela é uma fonte dogmática, ela é uma fonte interpretativa, ela é uma fonte hermenêutica. E a hermenêutica, inclusive, está sendo deixada de lado, que é muito preocupante também, porque ela lida muito com a linguagem. Você lê isso daqui, né, A Virtude Soberana do Dworkin, Levando os Direitos a Sério, vai te dar uma puta base filosófica para você pensar juridicamente, para você pensar filosoficamente, para você entender como funciona o sistema jurídico, como você deve decidir com base em princípios. Entendeu? A teoria da igualdade do Dworkin. O que é igualdade?
que é igualdade? Artigo 5º caput da Constituição. Ah, temos que decidir conforme a igualdade. Beleza. Mas o que é igualdade? Como é que você decide isso só com base normativa? Não tem como. Você tem que decidir com base sociológica e filosófica também. Você tem que entrar numa filosofia do que é a igualdade, do que é a liberdade. Quando você vai mitigar um direito fundamental, você tem que ter base para aquilo, filosófica, inclusive. Óbvio que você tem que se ater ao caso concreto, mas a base filosófica é muito importante. A base interpretativa hermenêutica é imprescindível também. Então eu vejo esses problemas no direito. Principalmente a parte de tratar o direito só pela questão normativa, né? O direito é só norma, o direito é só norma, o direito é só norma. Não é. O direito também é fato e valor. O direito é filosofia, o direito é hermenêutica, o direito é sociologia, o direito tem várias ramificações. O direito não é só norma, o direito não é só lei, o direito não é só o que os tribunais dizem que é, entendeu? E outra coisa, a doutrina não pode ser tirada, me perdoem pelo termo, pra merda. A doutrina é uma fonte imprescindível de interpretação, é uma fonte hermenêutica legítima. Quem diz isso não sou eu, é o Miguel Reale no seu livro Fontes e Modelos do Direito. Leia esses livros aí que eu citei ao longo do vídeo, que são muito legais e vão te dar uma base muito boa para você pensar juridicamente.